Oi, oi! Hoje! Oi, ideia! Já vou te chamar aqui. Oi! Oi, gente! Ideia, já tô te convidando aqui. Vê se tu recebeu aí, ideia. Oi, Oi! Tudo oi. bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô. Tá? Também? Tá, tudo certinho. Então tá. Vamos dar um tempinho, porque é 17h01 agora. Tá. Vamos dar um tempinho para entrar mais gente aí, que sempre dá uns 5 minutos de delay. Sim. Já tô aqui Tudo com o meu bem? chazinho, tu já separou o teu chazinho? Eu já tô com o meu aqui, só que eu ainda tô com aquela minha caneca, né? Ainda não chegou a minha caneca da Carolina Peraca. Carolina Peraca, tô esperando. Mas como é que tá o clima aí pra tomar chá? Pra mim agora tá começando a ficar calor, né? Então só mais chá gelado agora, graças a Deus, né? É, não, aí tá começando o calor, né? Aqui tá bem frio já. Hoje tá muito úmido, tá chovendo bastante aqui em Porto Alegre. E tá super bom pra tomar um chazinho bem quentinho, já que ainda não pode abrir um vinho, né? A gente Sim. fica pelo chá. Eu não consigo perder o costume do chá, né? Porque eu adoro, assim, acho que já tá meio que no meu hábito ter a caneca. Então, mas eu já tô indo pro chá gelado agora, né? Porque a temperatura aqui já é outra, graças a Deus, né? Que bom. Mas é bom o chá gelado também, né, Deia? Sim, sim, eu gosto bastante. Ó, a Aninha entrou também. Oi, Aninha. Legal. Que bom poder falar de Pessoal novo, chegando. Mayra. Foi super legal a primeira. Gostei. Foi ótimo. E tu sabe que, em função até a ideia da repercussão ter sido tão boa, quando a gente falou sobre o design biofílico, por isso, né, da gente falar hoje, voltar, até já vamos introduzir o assunto aqui. A gente vai falar hoje mais sobre espaços de trabalho. A Hum, gente vem, eu e a Deia aí pesquisando, né, e acompanhando várias matérias, vários artigos escritos por escritórios de arquitetura que De- como é que fala? Ditam tendências, né? Eles têm E, equipes grandes de pesquisa para analisar o comportamento e a tendência do mercado, né? E a arquitetura, ela tá alinhada a isso, né? uhum. Então a gente descobrir juntos aí, até a live de hoje, né, daí vai ser bem diferente, a gente vai querer bastante interação das pessoas, a gente vai querer que todo mundo mande ali suas opiniões, porque realmente é um bate-papo hoje aqui. A gente É, vai descobrir juntos, são diferentes os cenários isso. e as coisas vão ter que se adequando de maneira gradativa, né? Algumas situações imediatas, outras ao longo do tempo, porque vão necessitar de medidas mais, não digo drásticas, porque não são drásticas, mas estruturais, vamos chamar assim, né? Então, isso também demanda tempo, planejamento, né? E planejamento financeiro também. Então, acho que a gente pode iniciar, né? E começar a falar sobre essas tendências desses escritórios, então. E a gente está falando de global, né? Tu tá em Porto Alegre, eu tô aqui em Toronto, né? Então, assim, o que a gente está vivendo é a mesma coisa. Claro que a gente tem que tentar, e eu acho que o nosso foco um pouco maior vai ser tentar adaptar um pouco a realidade das coisas daí, né? Uhum, E tudo que a gente está estudando, tá todo mundo falando, mas ali até um dos artigos dizia ninguém tem a bola de cristal para saber como vai ser, né? Então, exatamente. ajustes que vão acompanhando as etapas que a gente está vivendo, né? Uhum. Daí, outra vez teve gente que me reclamou que eu não deixei tu te apresentar. Então, te Ah, apresenta. é? Agora me perguntaram, mas por que ela tá no Canadá? Então, te apresenta. Bem, então, eu sou arquiteta, né? Eu conheci a Mayra porque a gente fez o MBA na FGV juntas, né? E aí, então, o ano passado, eu e minha família, a gente veio morar em Toronto, então foi um projeto de família, né? A gente está experienciando, né, esse momento aqui. E aí, em paralelo a isso, então, eu estou aproveitando essa oportunidade, eu estou estudando, né? Estou me focando muito em ambientes que promovem saúde e bem-estar, e com isso, então, vem para essa certificação que eu estou estudando, que é do WELL, né? Que é para ambientes saudáveis. Então, como a gente pode, através do ambiente construído, a gente está promovendo saúde
bem-estar, né? Alimentar o espírito, né? Então, é isso que eu estou fazendo no momento. Eu tô, enfim, com alguns projetos aí na cabeça também, né, Mayra? Que até esse assunto foi o tema da nossa live anterior, né? De acho, que 15 dias atrás, não tenho lembrança. Acho que foi isso. E que hoje a gente vai acabar falando um pouco sobre o Vai, design biofílico, porque tem tudo a ver com isso que a gente vai sim. tratar, né? Sobre os espaços de trabalho. E hoje os espaços de trabalho, eles estão super em alta, assim, né? Mas a gente fala assim que a tendência hoje da arquitetura, ela está voltada muito para o ambiente de trabalho. Então, tudo que a gente busca ali, muito de biofilia, ou a gente está falando de well, coisas assim, os estudos maiores todos são para o ambiente de trabalho, né? Porque a gente é a nossa segunda casa, é o tempo que a gente passa, né? Ali 8, 9, 10 horas do nosso tempo dentro do ambiente de trabalho e a gente vê o quanto o ambiente construído tem impacto na nossa saúde, né? Lembra que a gente falou na outra live que a gente fica 90% do tempo dentro do ambiente construído, né? Uhum, exatamente. E ideia, a gente tem ouvido falar muito que vai ser uma tendência agora, o home office, né? Que até a gente comentou offline ali que, na realidade, isso já era uma tendência, né? A questão toda da pandemia só serviu para acelerar alguns processos que já estavam aí no ar, né? Sim, Algumas empresas já estão adotando isso, né? Quando voltaram agora às suas atividades, já implementaram que alguns dos seus funcionários vão seguir home office, né? Isso nesse primeiro momento. E a gente veio conversando, então, será que realmente vai ser uma tendência? Né? Tem outras empresas também já divulgaram que a produtividade das suas equipes caiu, né, em home office, e ao passo que a produtividade em reuniões online, ela teve um desempenho muito melhor. Aquilo que a sim, gente conversou também, que sim. aquela coisa de estar só o corpo presente na reunião, né? É totalmente diferente do que aqui, né? Essa coisa de olho no olho, e tu tem que estar prestando atenção, né? Então, eu acho que iniciar falando um pouquinho sobre esses dois cenários, assim, o home office e as medidas, então, que a gente vai adotar nesse primeiro momento, nos nossos escritórios, nas grandes empresas, para poder se adequar. Eu acho assim que a gente, né, como arquitetos, a gente tem um grande desafio agora de poder estar se ajustando, né, ao ambiente, porque na verdade a gente não, como é que eu posso falar, a gente desenha como a gente vive, né? Então a gente tem que estar muito alinhado a isso, né? Agora falando em termos de home office, eu acho que tudo vai depender muito da cultura de cada empresa, né? Claro que assim, muitas empresas antes que achavam que não era possível trabalhar home office tiveram que se adaptar, né? Então assim, quando a gente buscou, começou a conversar sobre isso, a gente foi buscar alguns estudos e dois deles que eu encontrei aqui que falavam que hoje, como tu comentaste, né, alguns dados do home office, algumas pessoas, né, enfim, sentem-se estressadas porque sentem essa falta da interação, né, do Uhum, ambiente de trabalho com as pessoas, né, e a questão da ergonomia, né, porque o ambiente não é adequado, né, como nos ambientes de escritório. Então, falando em termos de home office, se tu vai seguir ainda por mais um tempo, a importância desse teu ambiente dentro de casa, né? Ele está confortável, né? Está ajustado, né? Para que tu consiga, enfim, ter uma produtividade, ter uma saúde mental, saúde para o teu corpo, enfim, tudo mais, né? uhum. A gente tem que pensar que muitas famílias hoje estão se adaptando nessa situação de home office como dá, né? Sim, tá. São apartamentos que não dispõem de um terceiro quarto ou de um local para fazer, de fato, um gabinete, né? Um web space. E então a importância da gente se organizar, então, achar um cantinho confortável, com uma Sim, boa iluminação, né? Que tenha enfim, algum momento de silêncio para que se possa produzir, sim. né? Aí a gente vai falar em ambiente, mas a gente vai falar em termos de ruído, né? O ruído ele é um dos maiores fatores de estresse, né? Reclamação dos funcionários dentro das empresas, né? Então, assim, ele desencadeia aí dor de cabeça, falta de produtividade. Então, assim, dentro da nossa casa, a gente também tem que tentar estar recriando esse cenário, não o ideal, digamos, como era
no ambiente de trabalho, mas recriar esse cenário, né? A mesma questão, a consideração da luz, né? É ter uma luz focada, direcionada, mas ao mesmo tempo que tu tá tanto tempo dentro de casa, tu tem que ter essa preocupação com a iluminação natural, né? Porque daí Uhum. buscamos o que a gente falou da outra vez, né? Ela é responsável pelo nosso ciclo circadiano, então ela regula os nossos hormônios, né? E luz é vida, né? Então, assim, tentar o Uhum. máximo possível estar perto da iluminação natural. Aí pensar em termos de ergonomia, né? A gente, às vezes, as pessoas não têm a cadeira do escritório, então tá ali na mesa de jantar, tudo. Então, ajustar, às vezes a gente está em casa no note, né? Mas então a gente fala em ergonomia, a gente nem se dá conta que às vezes tu tá tão estressado no fim do dia, mas o porquê? Porque tu tá tenso, porque o teu corpo não tá ajustado. Então, assim, tentar ajustar a altura do teu computador ao teu corpo, né? Então, são pequenas coisas, assim, que tu tem que estar atento, que lá no final do dia, no final da tua semana, tu começa a sentir, né, o quanto esses pequenos ajustes do ambiente aí vão fazer uma diferença, né? Claro. Nem que tu tenha que levar a cadeira do escritório, se for o caso, para dentro da tua casa, né? Nesse Ah, primeiro não, tu momento. pode. Ter Eu já vi que o Google ele tá mandando para isso. funcionários, né? Cadeiras, mesas, que, né? Que sonhos todas as empresas pudessem fazer isso. Então, assim, essa Sim, preocupação, né, da ergonomia, ela é muito séria. Tem que considerar isso, né? claro. E até mesmo de tu ter o teu cantinho ali, né, Andréia? Porque a gente gosta de ter arquiteto, por exemplo, tem as suas canetinhas, o seu, né, os seus cacarecos, tudo ali por perto, porque é a nossa maneira de produzir, de trabalhar. Sim. Então, poder ter um lugar que tu não tenha que estar o tempo todo desmontando aquele teu cenário de trabalho, né? Aquele teu cenário de projeto, É, né? assim, a questão do ambiente ela é muito forte para a nossa saúde mental, porque a desordem nos afeta, né? Diminui a nossa sensação de bem-estar. Além de que a gente fica estressado e fica ansioso quando a gente tem a desordem, a gente perde o foco, né? Então, assim, se possível, né? Tu não tá com a televisão ligada, se tu tá no teu quarto, deixa a cama arrumada, né? A gente está falando Uhum. de ambiente, então tudo tá nos Contaminando, né? contaminando, né? Então, assim, a organização da mesa, se tu puder setorizar isso para tu poder manter o foco, manter a produtividade, né? Tudo isso está influenciando, né? E tudo isso que a gente está falando, né, Maria? Tudo isso tem estudos científicos, né? Tem teorias sobre isso, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Eu acho, né, que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre como adotar algumas medidas dentro dos nossos escritórios, né? Seja ele pequeno ou grande. Sim. Nós vimos o artigo da Perkins and Will e da Gensler, né? Eu queria até que tu falasse um pouquinho. Esses escritórios, eles ditam tendências, como a gente falou ali no início da live, e ambos falam praticamente das mesmas coisas, né? A Perkins and Will listou algumas soluções imediatas e algumas soluções que devem ser executadas aí a longo prazo, mas que nos ajudam então a projetar esses espaços dos nossos escritórios. Não sei se tu quer comentar. É isso que tu falou, né? Mas tem que ter esses pequenos ajustes. A gente não vai conseguir mexer na infraestrutura agora, né? Mas os ajustes para que comece a voltar, né? Então, assim, a gente falando em grandes escritórios, né? Tu consegue ter uma organização, né, de mesas, ter na separação de mesa, até eles falam ali, de ter uma separação de 2 metros, né? De ter essa questão simultânea da limpeza, né? Aí, quando a gente falou ali que as pessoas sentem falta da interação e o como é importante ter essa interação entre as pessoas, né? Então, assim, poucas salas de reuniões, elas vão se ajustar. Ali falava, né? Uhum, Essa uhum. preocupação da ventilação que tem que ter, né? Eu acho que eu acho que a gente pode fazer assim, ó, eu vou lendo um por um, porque são bem interessantes, e a gente vai comentando. O Isso, que eu tu acho que... acha? E aí E a aí, gente por gostaria da favor, participação das pessoas. isso. Pessoal, por favor, comentem, façam perguntas, né? A gente está vivendo juntas esse momento, né? E aprendendo juntos aqui. Bom, vamos lá então ao primeiro critério. Eles falam aqui rever a capacidade máxima de cada escritório, né? Como eles especificam aqui que a gente tem que ter um raio de 2 metros. Claro, isso funciona muito bem em grandes empresas, em grandes escritórios, né? Em escritórios menores, daí
talvez até fazer algum rodízio, né? Tem um escritório pequeno com 2, 3 funcionários, tu consiga fazer um rodízio, né? Intercalar um dia outro, né? Mas porque Uhum, gradativamente as coisas, quando for liberado, enfim, né? Cada um na sua região, com as suas restrições, uhum. e se adaptando a isso, né? E eles até sugerem aqui que seja feito um círculo no piso, né, demarcado, um círculo no piso, com fita adesiva, enfim, para que as pessoas entendam bem, se acostumem aos seus espaços, né? Aí eu acho que é uma dica interessante. Porque Outra coisa. ela demarca o espaço, né? Então, assim, essas setorizações, assim, a gente já vê muito aqui, assim, também essas indicações de como usar os elevadores, né? As marcações nas filas, né? Então, Uhum, respeitar essa espacialidade, né? Porque isso é até pensando uhum, no coletivo, né? exatamente. Outra coisa que eles falam também é pensar nos diferentes cenários possíveis dentro do teu escritório. Então, por exemplo, tem o cenário rotina de trabalho normal, que somos nós com os nossos funcionários. Um segundo cenário seria com reunião com o cliente. Uhum. Então, se vão, digamos, entrar 2 pessoas, teoricamente sairiam 2 pessoas, né? E aí essas pessoas podem estar trabalhando online. Então, também pensar esses possíveis cenários. Sim, E aí falar dessa questão do rodízio, né? Do trabalho remoto, que é muito interessante, que algumas empresas, como a gente falou, já estão sim. adotando. E claro, assim, cada escritório, né, vai ter uma necessidade diferente, né? Tu tem que ver aí quais são as prioridades, o que tu tem de prazos de trabalho, tem tudo isso, cada situação. Aí, como tu falou, né? Eu acho que a gente está prototipando na vida real, né? São os ajustes que a gente vai fazendo e vai sentindo como vai acontecendo, né? Aos pouquinhos. Outra coisa que a questão também, como a gente listou ali, como a gente comentou ali, dos protocolos de higiene, né? Então, no teu escritório, já ter um espaço que tu possa chegar e largar os teus utensílios ali. A arquiteto está sempre com bolsa, com caderno, com pasta, com um monte de coisa. Então, já chega ali, ter um local na entrada que tu possa largar os teus utensílios, higienizar esses teus utensílios. Se for o caso, colocar um propé ou então trocar o calçado, né? Se for alguém da equipe de trabalho, deixa um outro par de sapatos, né? Para ficar dentro do escritório. Se for um cliente, tu vai oferecer um propé, né? Fazer esse protocolo todo da higiene e também não esquecer nunca de, quando lavar as mãos, lavar também os metais, né? Lavar ali a torneira, porque nem todos os escritórios hoje têm E ter, essa, e ter acesso do álcool ali na hora que tu já está entrando, né? isso. Já vi várias ideias, assim, de como tu tá usando o álcool sem tu precisar colocar a mão também e tal, né? Isso. E lembrando também para adaptar os prédios, né? O hall de entrada dos prédios, não é só uma questão do escritório, entrou no escritório. Lá embaixo, na portaria, também ele já tem que estar adequado, né? Então, isso é uma medida que os síndicos, enfim, os condomínios também já tem que tá tomando aí, né? O quanto antes, se já não fizeram, que façam urgente. O deslocamento também no escritório, eles também comentam nesses critérios, que é para conversar também com a equipe de trabalho, Sim. né? Qual a melhor maneira, a maneira mais segura do teu prestador de serviço chegar até o teu escritório sem risco. Muitas cidades já estão adotando a bike, que já é uma coisa também que a gente falou que já vinha sendo usada, né? Que a pandemia só acelerou. É, Que mais aqui? Em salas fechadas, né? Em salas de reuniões, também fazer esse critério do círculo no chão, não fechar mais a sala, se é uma sala que não tem janelas, né? Não tem uma ventilação natural, também deixar aberta a porta, a ventilação, então, nas salas de trabalho, né? A sim. ventilação natural. É. E aí a gente fala em termos de ventilação, né, Mayra? Às vezes a gente está dentro da questão do próprio home office, né, ou dentro do escritório mesmo, principalmente aí porque é frio também. Aí tu tem aquela dor de cabeça, aquela sensação de fadiga, aquela falta de produtividade, tu nem te dá conta que é por causa do ar, Sim. né? Porque o ar Uhum. interno é mais poluído do que o ar externo. Então a gente tem que ter esse cuidado da renovação, né? Então a gente Uhum. está sempre
se reobservando, né? Até quando a gente fala de uma das tendências para os ambientes de escritórios, né, nesses projetos saudáveis que a gente fala hoje, é essa questão do mindfulness, né? No estado de presença, né? De poder tirar essa atenção e aí tu tá proporcionando áreas de restauro. Então, tu também tem que estar em estado de presença para ver como é que o ambiente está interferindo em você. Então, isso que a gente falou antes, né? A ergonomia, é a luz, é o ruído. Então, às vezes a gente está tão estressado que tu nem te dá conta que são pequenas coisas do ambiente que estão interferindo aí na tua produtividade e gerando estresse, né? Que é o Uhum. problema, né? Sim, às vezes é uma lâmpada fluorescente aqui na tua cabeça, é o ruído da impressora, né? São pequenas coisinhas. E Isso. também, isso como tu falou, do ambiente, a gente também pensar em como as pessoas vão estar voltando das suas casas depois de, sei lá, 2 meses aí trabalhando em home office, de tornar também o ambiente de trabalho com cara de casa. Isso. Que isso e também já era uma tendência, né? Que as coisas estão só sendo aceleradas aí, Isso. mas tornar então o ambiente do escritório com uma carinha mais de casa. Daqui Isso. um pouco ter uma dinâmica maior no escritório, não ficar sempre numa mesa. Isso é uma das tendências, né, que tem dos estudos aí dos últimos 2 anos, assim, porque antigamente a gente pensa, né, escritório era cada um na sua salinha, com uma divisória, cada um trabalhava ali, e o estudo que foi acontecendo, essa modernidade toda aí. Então, uma das tendências é justamente isso, ter esse senso de autenticidade, até eu anotei aqui essa palavra, né, aonde tu possa se sentir parte da empresa e tu expressar as tuas ideias, os teus valores. Então, assim, que a gente possa estar criando ambientes com sensação de casa, que eu também possa ter as suas coisinhas, como tu falou aí, né, Mayra? A sua caneca, né? Ajustando o ambiente com a sua carinha, né? A gente pode falar assim, Mais porque familiar, né, Dé? isso gera emoções positivas, né? Isso Uhum, gera senso de engajamento com a empresa, né? E aí te uhum. proporciona também bem-estar. Então a gente tem que levar em consideração essas coisas aí, falar em termos de como eram os escritórios antes, hoje a gente vê, né, como tá tudo tão pensando nessa questão do bem-estar, a gente vê como tá tudo com mais cara de casa, né? Tu já vê com luz, já vê com diferenciação de puffs, a gente vê escritórios com redes, né? Então, assim, tudo para estar promovendo, né, uma sensação melhor, porque, assim, como a gente falou, tu fica tanto tempo dentro do escritório que a gente tem que estar pensando no conforto de quem está ali, né? Uhum. E promover essas dinâmicas, né? Daqui um pouco, tu pode proporcionar, enfim, a pessoa está trabalhando na sua mesa, daqui um pouco, na metade da manhã, já pode fazer na própria mesa de reuniões uma outra atividade, dar um E intervalo para fazer um lanche, que é uma coisa muito comum fora do país, né? Das pessoas comerem dentro dos escritórios, fazer as refeições. é muito comum. Então, assim, a gente entra um pouquinho dos critérios do well ali, que a gente pode falar um Uhum, pouquinho. Essa questão do uhum, movimento, assim, tu fica 8 horas sentada na cadeira, né? Então, assim, que tu possa promover o movimento dentro do escritório, né? Seja através de escadas, ou que tu tenha essa mobilidade de poder trabalhar hoje nessa mesa, amanhã tu trabalha com aquele outro time. Então, tu ter essa mobilidade também dentro do escritório, e isso incorporando a alimentação, né? Porque a gente pensa assim, então, a gente alimenta o corpo, né? Que é mais importante do que a nossa saúde, né? Então, um dos requisitos deles é que onde esteja visual, né? Tu tem essa visualização do alimento saudável, né? Porque a gente come aquilo que a gente vê, desperta, né? Então, uhum, frutas e tudo. Então, acho que daqui a um pouco nesse momento, onde quando tiver a volta, a gente vai estar levando um pouco mais desses costumes de novo que a gente viveu dentro da nossa casa, né? uhum. Voltou a cozinhar, voltou a fazer o lanche, então que tu possa estar incorporando isso também na Sim, rotina. trazendo mais qualidade para os escritórios, né? Para os ambientes profissionais. Tu sabe que aqui no prédio tem 4 salas que tem área externa. Elas têm não é uma sacada, é uma área grande. Nenhum dos escritórios, e isso eu sempre achei assim, o fim da picada, porque eu enxergo aqui de baixo, aqui de cima eu enxergo lá para baixo.
nunca fizeram aproveitamento, né? E isso é um dos critérios também de saber aproveitar mais esses ambientes Isso. externos, trabalhar com decks, com paisagismo. Daqui um pouco vem fazer uma reunião num ambiente externo desses. Imagina que maravilha, né? Claro, aqui no sul a gente tem um pouco um pouco não, bastante essa troca de temperatura, Não, mas tu não pode mesmo falar assim, que que maravilha. na neve, né? Então também. Cada um tem a sua peculiaridade. Mas imagina que maravilha fazer uma reunião assim, num deck, no teu escritório. Isso é luxo, né? Isso Daqui a pouco até não vamos nem dizer que é luxo, né, Mara? Vamos dizer que isso é qualidade, isso é é saúde, bem-estar. bem-estar, porque esses ambientes são chamados ambientes restauradores, né? Então, as grandes empresas, os hospitais também têm. Então, assim, essa área de descompressão, que tu tira daquela pressão que é o Isso. ambiente de trabalho, e aí tu está promovendo o quê? Um bem-estar. E a gente já viu lá, a gente pode falar novamente, né? Então, dos benefícios de estar incorporando o design biofílico, que é essa introdução da natureza no ambiente construído. Então, o quê? Que reduz a pressão arterial, reduz o estresse, promove a criatividade, a produtividade, a interação social, né, quando a gente está em contato com a natureza. Então, a gente está falando assim, em investimentos aqui um pouco a longo prazo, mas que está proporcionando qualidade de vida para as pessoas, né? Então, não é nem só luxo, né? Não é luxo, é... Sim, luxo que eu digo, porque o luxo hoje é tu ter uma horta em Luxo casa, de tu ter um qualidade de verde vida em que você casa. Exatamente. é luxo, né? É. E outra coisa, já que a gente comentou ali do well e já estamos entrando na biofilia, né? Vamos falar um pouco também de cor, que eu acho que a cor também agrega muito. Agrega muito, né? Porque cor, Mari, a gente tem, quando a gente fala em experiência, né? Como é que a gente experiencia o ambiente? Pelos nossos sentidos, né? Então a gente está falando aí de aroma, a gente está falando de som, a gente está falando de textura, de visual, e aí a gente traz as experiências através das nossas emoções e muito do que a gente vive na nossa cultura, enfim, outras coisas, né? Então, assim, pensar que a experiência ela tem que ser multissensorial, né? Lembra que a gente comentou antes dali também, né? Tem aromas que é daquela loja, né? Então a gente Sim. tem uma comunicação visceral nas nossas emoções, né? O som, né? Aquela música, enfim. Então a cor ela é muito importante, né? Porque ela influencia assim o nosso humor, né? Ela demarca motivação, tem sentimento. Então assim, se a gente está falando em cor particular, tu tem cores que tu gosta e tem cores que tu não gosta. Muito pessoal, né? Muito pessoal. Mas, enfim, tem os recursos de cores que a gente pode introduzir aí nos escritórios, que são muito dessas que a gente vem ali da biofilia. Então, aí é o verde, é o azul, é o amarelo, é os tons de terra, né? Então, hoje está se incorporando isso, né? Da outra vez até a gente falou, né, que o McDonald's, em das lanchonetes, tinha mudado até a cor para estar incorporando isso, né? Então, sim, alguns recursos ali que já vai dar um astral todo novo para o ambiente, né? E muitas pessoas me perguntam, mas quando a gente fala em cor, né? Mas eu não vou pintar uma parede de verde, mas não precisa pintar uma parede. Quando a gente fala em cor, as pessoas logo associam a parede, né? Vamos pintar uma parede. A gente pode ter cores em acessórios, em almofadas, daqui a um pouco ter uma cadeira bacana, com uma cor mais forte, uma cor mais vibrante, dentro dessas cores que a gente falou, o amarelo, o azul, o Sim. verde, A né? gente tem uma parede verde, que é melhor que uma parede verde, ela vai estar filtrando o ar, ela vai trazendo vida para dentro de casa, Também. trazendo cor, então tem tudo ali, né? Não, mas né, a gente tem maneiras de trabalhar com a cor sem que seja pintar uma parede, né? Enfim, são pequenos. Pelo menos uma parede, não precisa ser um ambiente inteiro, as pessoas às vezes ficam meio receosas, né, de estar botando cor ou não, mas cor é vida, né? Isso a gente tem que fazer esse resgate lá da natureza, né? As cores das flores e as cores das frutas, a gente tem essa atração natural, né, visceral ali com a natureza, então a gente tem que estar incorporando isso, nem que seja em alguns elementos, né? Porque assim, se a gente falava ali antes, os ambientes eram todos beges ou todos cinzas nos escritórios. Hoje, esses materiais já estão vindo para fazer esse equilíbrio, né? E eu vou falando com as mãos, e agora eu estava olhando que eu vou falando com as mãos. É engraçado. Deia, outra coisa também que a gente estava falando antes, que aí é muito comum, aqui ainda não, a gente receber das lojas os mostruários, né? A gente tem aqui no escritório uma porção de amostras,
mas não é comum a gente receber dos lojistas, por exemplo, amostras de tecidos, de cortinas, né? Claro, não vamos receber uma cortina, mas pequenas amostras, né? Isso não é tão comum ainda, até porque eu acho que deve ser bem caro para indústria, digamos, mandar, imagina para mandar para todos os escritórios, né? Pelo menos os grandes parceiros. Como é que fala um pouquinho pra gente como é que funciona aí, para daqui a pouco a gente pensar fora da caixa e Que eu acho assim, daqui a pouco nesse momento, né, onde daqui a pouco a gente precisa mostrar o material para o cliente, né, Maria, que por mais que tu tenha foto, não, tu tem que ver visualmente, né, para fazer uma escolha de piso, uma escolha de tecido, então a gente aí tem muito hábito de, né, mas pensando nesse momento agora que a gente está vivendo, daqui a pouco a gente tem que se ajustar, né, eu te trouxe o exemplo, aqui acontece muito, se falamos em cerâmica, digamos, né, tu recebe a coleção no escritório, né, das tirinhas do piso. Então, tu consegue ver a cor real que tem ali. Isso tu já consegue fazer o mood board já dentro do escritório quando tu tá montando o teu conceito, né? Tu solicita para as marcas, elas te mandam, assim, as paletas de cores, né? Já vem a cor ali, já não fica mais aquela cartelinha, tu já consegue receber um retângulo inteiro. mas não é um catálogo. Não, não é um catálogo, né? É porque o catálogo distorce a cor, né? Até a textura, tu não tem como, o cliente não tem como sentir a textura da pedra, enfim, do que for. E a cor, ela é muito influenciada pela luz natural, né? Então, assim, pegar a cor aqui e chegar na janela, tu vai ver essa diferença. Mas é mais importante essas coisas de piso, que tu tem que botar a textura, que tu vê a cor, né? Então, assim, as marcas, daqui a pouco, elas podem estar mandando alguns materiais aí para os escritórios, para ter um rodízio, daqui a pouco tem de opções para poder estar atendendo essa necessidade agora, né? Até porque nos escritórios a gente também não vai ter espaço para acomodar tantas amostras, né? Aí já é um problema. E até, já vou fazer propaganda aqui, a granitos.com, que nos atende super bem. Ele nos presenteou há uns 2 anos atrás, eu acho, com uma caixa, então, com as amostras principais do Silestone, Corian, né? Então, claro, a gente tem isso tudo ali bem organizadinho, mas a gente também não tem muito espaço para estar recebendo muita coisa. Até porque Mas a gente tem... as empresas estão sempre produzindo coisas novas, né? Sim, tem isso também. Mas a gente teria que tentar pensar em alguma solução para poder atender os nossos clientes hoje. Uma coisa que eu acho muito bacana, os nossos principais fornecedores, colaboradores, eles têm showrooms maravilhosos. Então, onde tu pode, além de conhecer o produto, apresentar o produto para o teu cliente, tu também pode atender o teu cliente ali, né? Então, tu não quer hoje atender no teu escritório, enfim, porque tu também não dispõe de um espaço muito grande, ou tu não quer que o teu funcionário trabalhe remoto, tu prefere tu sair, né? Então, que tu possa atender nessas lojas, né? Tem muitas lojas aqui já em Porto Alegre que estão oferecendo esse serviço, já ofereciam antes e agora cada vez mais fazendo esse convite, né, para atender o seu cliente lá com todas as medidas de segurança. Então, dispõe de uma boa mesa de reuniões, Sim. um ambiente bem ventilado. Muitas boas lojas, muitas boas referências daí de como as coisas funcionavam, né? Mas eu acho que é bem isso, assim, é poder levar algumas coisas para os clientes, mas ao mesmo tempo, se tu tem uma loja, que tu tem uma infraestrutura e tu tem esse espaço para tu ir cuidando de toda essa questão da saúde, aí tu tem que aproveitar, né? E eu acho que nesse momento, tentar fazer reuniões com os clientes online, seguir fazendo online, né, na medida do possível. Em algum momento, a gente sabe que a gente tem que acabar levando o cliente nas lojas, né, porque é fundamental, enfim, para a eficiência do nosso trabalho, a gente seguir com essa nossa rotina. E, enfim, me perdi agora no que eu ia dizer. E tentar, lembrei, e tentar também fazer com que os clientes topem essa ideia de fazer uma reunião legal também num espaço aberto, né, num espaço aberto coberto, né, se for o caso, enfim, é muito mais astral também, Muito né, mais fácil poder um mostrar espaço diferente. poder estar ali, né, ao ar livre e tudo mais. Eu acho que, enfim, tudo que a gente viveu, acho que veio para mostrar também que existem outras formas de trabalhar, né, Maria? A gente pensava assim antes, nossa, como é que eu vou fazer uma reunião de projeto online? Ou, pô, tu tá aí, eu tô aqui, a gente tá falando, interagindo com as pessoas, né? Então, vem mostrar, assim, que a gente pode
bem como tu falou, assim, apresentar projetos em outras áreas, em outros locais, né? Então aí a gente tem que testar e tá vendo que tá dando certo algumas coisas, né? Vamos ver se tem alguns arquitetos de plantão para conversar um pouquinho, para dar umas sugestões, ou pessoas que Tem vários, Deia. daqui um pouco aqui que estão vivendo alguma experiência, querem compartilhar como é que estão fazendo nos seus ambientes. Eu acho que é legal a gente poder trocar ideia, né? Eu já vi aqui a Márcia Duernit, já vi aqui, quem mais que eu me lembro que entrou de arquiteto? Márcia, conta para nós aí um pouquinho. Quem mais que a Lisaura também, nossa colega, Deia. Tá, bom, quem deu oi ali. Aqui, ó, tem muito, passamos aqui E eu, Marco quando, Albuquerque. quando, né, enfim, as empresas puderem se ajustar, né, a essas novas tendências de health design que a gente fala, né, que é essa tendência aí da arquitetura, porque cada vez mais vai estar a busca, eu acho, pela qualidade de vida, pela saúde mental e pela nossa saúde, né, Mari? Então tem todos esses conceitos, tantas coisas aí para serem incorporadas, né? E acho super legal a gente poder também estar fazendo esse trabalho de estar divulgando, né? Claro, Porque eu acho assim, a arquitetura, enfim, só não ela não, como é que a gente fala assim, a gente não só desenha espaço, mas a gente está projetando vidas, né? É o jeito como a gente vive, como a gente vivencia, né? Então a gente poder trazer todos esses conceitos que hoje ali os estudos, a ciência mostram que para promover mesmo agora eu fui ler aqui alguém me perdi também que a Márcia disse que já está em home office há tempo. sim, sim. É que agora virou uma necessidade, né, Márcia? Antes era uma opção, agora é uma necessidade. A gente falou ali, Márcia, no início da live, como a gente pode melhorar os nossos espaços em casa, né? Que não deve ser o teu, deve ser maravilhoso, para poder trabalhar em casa. Mas é exatamente isso que tu estava falando agora, Deia. A gente tem o compromisso, né? Como profissional de arquitetura, do design, de continuar cada vez mais proporcionando, né? Uma boa arquitetura, sempre pensando no bem-estar. E é uma coisa que a gente já pode pensar hoje, né? A gente não precisa esperar que as coisas aconteçam para projetar, né? Para pensar. Infelizmente, todos os artigos e matérias que a gente vem lendo nos últimos meses, aí, nos últimos tempos, é de que, pelo menos aí, nos próximos 2 anos, a gente tenha reflexos, né, dessa pandemia, porque até que desenvolva, enfim, vacinas e tudo mais, as pessoas elas estão muito inseguras com os ambientes, né, a qualidade dos espaços, a relação das pessoas com o espaço público, né, mudou muito. Então, a gente tem esse compromisso de fazer esse retrofit aí, pensar nesses espaços sempre com bastante qualidade. Sim, sim. E tá pensando que essas alterações aí elas vão estar influenciando então na vida de quem está trabalhando, e isso também é benéfico para quem é o, digamos, o dono ou o lojista, ou o dono da empresa, enfim, tudo mais. Então é esse ciclo, Claro. pessoas saudáveis é um mundo saudável, né? Uhum. Então assim, poder estar promovendo esses espaços, né? Pensa que essa mudança veio para ficar, né? Com certeza. A Giovana. Oi, Gi. Hoje eu acho que trouxe esse olhar, né? Como todo mundo está falando assim, a gente está muito em casa, assim, as pessoas estão olhando suas casas com um novo olhar. Mas eu acho que tudo vai receber um novo olhar, né? O jeito que as pessoas vão se comportar no escritório, nas lojas. Então é o momento de rever, né? De rever todo o ambiente, porque a arquitetura é isso, é tudo que a gente está vivendo é dentro de uma arquitetura, né? Então acho Claro. que eu Ó, adoro. a Márcia respondendo aqui que ela é quase patrimônio histórico. Ela se antecipou ali no home office. Que adora o home office. É, bacana. Eu vou confessar para vocês que eu sou mais do escritório. Não sei se é em função do momento de vida que eu tô, mas eu prefiro trabalhar no escritório. Sempre tive escritório, nunca trabalhei em casa, nunca tive esse hábito de levar trabalho para casa, porque eu sempre cheguei cedo e fui embora tarde, né? Principalmente ir embora tarde. E sempre fui de trabalhar aqui, então
Eu, nesse momento, eu estou fazendo home office, né? Porque eu também sempre tive o escritório antes. Eu posso dizer assim, algumas coisas eu gosto, né? Mas algumas coisas, para mim, assim, o ambiente me influencia. Eu sinto na pele isso, assim. Eu gosto da minha privacidade, né? Então, assim, o barulho, né? As pessoas vindo falar comigo. Então, eu sinto falta dessa interação entre pessoas que a gente fala que é o que a maioria das pessoas sente hoje. Falta essa interação, né? Entre os colegas Uhum. entre as equipes e tal, né? Mas, enfim, como tudo é equilíbrio, né, Mayra? Claro, A gente, claro. né, tentar poder fazer o equilíbrio de ambas, né? Então, não sei, vamos ver se tem mais alguém que tem alguma coisa para contribuir. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Márcia também acha que veio para ficar. É, eu acho que é isso aí, gente. Passou por todas as etapas. Bastante gente aqui. Home Gallery tá aqui. A Aninha. E a gente falando em tendência, assim, né? Oi, Fer. A Valesca. Fala, Deia. Os escritórios hoje todos eles buscam então criar essas atmosferas atmosfera diferenciada, né? Um ambiente que promova a criatividade, que promova a conexão, que seja também esses ambientes restauradores, né? Então assim que a gente consiga também, se não tá no home office, fazer essas pequenas atmosferas dentro da nossa casa, né? E assim que possível poder estar produzindo isso dentro dos escritórios enfim, do nosso ambiente de trabalho. A gente fala escritório porque tem gente que não é escritório, a gente trabalha na Sim, são lojas, por exemplo. ambiente de trabalho fica uma coisa genérica, assim, né? Isso. É Tá isso bem, ideia. Acho que é isso. Adorei conversar contigo de novo. aí. Muito legal a gente falar sobre os ambientes de trabalho, né? Seja ele escritório, lojas, né? Eu acho que é sempre super válido a gente trocar Isso, ideias, experiências. é assim como a gente está vivendo isso, todo mundo, né? Então, a gente falou em todos os lugares aí, estamos passando pela mesma situação, a gente poder junto ir testando, né? E se ajustando, porque é isso que a gente está vivendo agora, né? É, é importante. E vamos aprendendo juntos, né? Porque como a gente falou lá no início da live, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente tem que. A gente já vem percebendo aí, né, que as relações elas estão, não digo melhorando, mas as relações estão mudando, né? Então a gente vê muitos movimentos aí de solidariedade, empatia, e eu acho que tudo isso, essa pandemia também, ela serviu um pouco para unir a sociedade, né? E, Não, enfim, eu acho que é isso, é pensamento mais coletivo, né? isso. Traz isso de empatia para nós, arquitetos, para projetar, é essencial, né? A gente está projetando entendendo quais são as necessidades das pessoas, não só as necessidades, né, Maria? Porque eu acho que o design não tem que vir só para solucionar problemas, ele tem Uhum, que vir, né, baseado também em quais são as motivações, né? Então, assim, como a gente pode estar melhorando a experiência das pessoas no dia a dia, né? uhum. Então, a gente tem esse desafio todo aí para estar pensando para os Para próximos. os próximos. É isso aí, tu falou tudo, Deia. É um desafio. É um desafio. E eu A gente tem um agradeço o desafio, um convite, grande legal desafio. poder contribuir. Eu venho com os meus estudos daqui, tu está em Brasília, mas eu acho que junto a gente pode fazer essa fusão e tá pensando aí para todo mundo, né? E assim como a gente se trocou esses artigos, também quem quiser, né, ter acesso a esse material, enfim, não sei, de repente alguém entrou depois aqui na live, não pegou o início, mas nos chama ali no Instagram que a gente compartilha com vocês qual é esse material que a gente tá dando uma olhada e uma estudada, que eu acho que é bem legal para a gente ficar bem antenado no que vem por aí, né? Então tá Tá bom. bom, Deia? Tá ótimo, nosso tempo de live tá ótimo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Sim, também. Deia, um beijo grande. Te cuida. Sim. Eu agora vou aproveitar o meu sol de fim de tarde aqui. Eu não vou dizer o mesmo, tá uma chuva e noitinha já. Então tá bom, Muito então. obrigada, Deia. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.